Pessoal, bom dia. Então, né, hoje nós vamos. Tá bem frio, né? Ontem eu fui ao médico à tarde, que eu fui terminar o meu exame do olho. Menina, tava 8 graus de tarde. Eu olhei no ônibus assim, tava 8 graus. Pessoal, então, hoje é de tarde, 8 graus. Então, hoje eu vou continuar a matéria. Na semana que vem é a revisão para a prova. Daí tem a prova do dia, acho que é do dia 1º ao dia 7, se eu não estou equivocada, tá? A prova de vocês vai ter 9 perguntas objetivas e uma discursiva. Bom dia, tá? Eu não coloco naquele sistema lá de questionário, eu deixo a prova solta, vocês preenchem o gabarito para mim e a pergunta discursiva, dissertativa, né? E anexam para mim lá no questionário, tá? Tá bom? Porque daí fica mais fácil. Eu prefiro corrigir uma por uma. Que às vezes, de repente, você posta lá no questionário errado, da confusão. Depois da prova, eu faço a revisão da prova e dou o feedback da nota, né? A média, deixa eu ver se eu não me engano, deixa eu olhar lá no plano. O que nós pensamos no plano de aula? Plano de aula. Deixa eu revisar aqui a média, né, para vocês não terem dúvida. Então, essa aqui é a média, tá? Então, a avaliação, ela vai valer 7 pontos, tá? O seminário valia 2 pontos, e a participação na live e as respostas lá valiam 1 ponto. Tá? Então, eu não fechei lá o questionário, né? Quem não respondeu ainda os questionários, responda, porque para você não levar falta, tá? Não levar falta, né? Então, quem fez os trabalhos, quem teve sempre nas lives, e respondeu os questionários, né, vai receber 1 ponto ali, tá? Então, hoje eu vou dar continuidade à matéria. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que queira falar? Né? Por favor, pergunte. Opa, tem alguém aqui. A Jéssica entrou na aula errada. Jéssica, você está na aula errada? Jéssica, você está na aula de psicologia. Ai, prof, desculpa que você mandou lá no grupo, achei que era a professora Andréia. Viu como tem que ler o que é escrito lá, dona Jéssica? Eu tô atrasada, prof, beijo. Corre lá, que a Andréia deve estar brava já. Beijo, tchau. Tchau. Ai, danadinha. Não, de vez em quando tem uns perdidos, porque eu não mudo o endereço, né? Eu acho que eles olham lá nos grupos e digitam errado. Tem umas perdidinhas aí. Então, vamos lá, aula 8. Pessoal, nada de dúvida? Então, eu vou para o slide. Então, vamos para as nossas reflexões aí.
Acho que é esse. Vocês estão vendo o slide? Vai aparecer, né? Está aparecendo o slide para vocês? Tá, ok. Então, vamos lá, pessoal, sobre a psicologia escolar educacional. Então, nós já vimos, vocês mesmos apresentaram lá no seminário, né? Excelente o trabalho, né, de vocês em relação ao seminário. Vocês trouxeram vários assuntos, várias reflexões sobre a questão do papel da psicologia educacional, né? E nós estamos percebendo que mais do que nunca, né, mais do que nunca, é necessário a presença do psicólogo na educação. Que escola nós temos hoje? Será que escola que nós temos? Será que nós temos uma escola tradicional, uma escola novista, uma escola técnica? Tá? Uma escola técnica, uma escola crítico-social, uma escola inovadora. Eu estava agora pela manhã, eu gosto de preparar as aulas de manhã bem cedo, eu estava preparando a aula do pessoal da pedagogia, a revisão, né? E com elas eu trabalho os tópicos especiais, né, da educação. Na realidade, eu estou dando uma revisão para elas, né, de todo o processo da educação. Eu estava ouvindo um vídeo, né, do Edgar Morin, daí eu escutei o vídeo do Rubem Alves, e o Rubem Alves estava falando da Escola da Ponte, né, que eu já falei várias vezes para vocês sobre a Escola da Ponte. E a Escola da Ponte, lá em Portugal, né, se eu não me engano é em Porto, tá? Eles já tentaram fechar essa escola várias vezes ela já foi ameaçada a ser fechada, né? Porque ela sai do padrão tradicional, ela sai dessa questão tradicional, né? E o Rubem Alves estava comentando para a pessoa que estava entrevistando ele, que a Universidade Federal de Lisboa, de Coimbra, fez uma avaliação da Escola da Ponte, porque lá não tem sala, não tem série, lá os estudantes estudam tudo junto, lá eles fazem assembleias, os estudantes que decidem, então tem toda uma temática diferente. E claro, né, a escola recebeu várias ameaças, né, para ser fechada, aquelas histórias, né, quem sai do padrão é incriminado, né? Isso é em todo o país. Às vezes nós achamos que é só aqui no Brasil. Não, qualquer lugar do mundo que você sai do padrão, que você sai daquilo que está determinado por aquela cultura, pelaquela cultura daquele país, você é olhada diferente, né? Você é olhada diferente. Isso aí faz parte da sociedade. Nós somos educados para viver dentro do padrão, daquilo que aquela sociedade determina. Bom, foi feita uma avaliação das pessoas que se formaram nessa escola. E realmente eles eram todos brilhantes, todos brilhantes. E se nós olharmos pelo mundo, eu não vou falar das pessoas que são milionárias, não é isso. Tá? Mas as pessoas brilhantes, que foram brilhantes, que criaram alguma coisa, que tiveram uma visão brilhante, elas são pessoas que pensam diferentes. Tá? Então, o que é essa escola tradicional? É dentro da casinha, né? A novista. Aqui nós já entramos com a visão
de Carl Roger, né? Epa, esse estudante tem emoções. A escola técnica, né? Criar robô, né? Para trabalhar. A crítico social, epa, essa pessoa pode ter direito a pensar. E a inovadora, que hoje é o que nós defendemos. Qual a escola ideal? Né? Que escola ideal é essa? O que eu, enquanto psicólogo, enquanto pedagoga, enquanto profissional, mesmo que eu não atue na área da educação, mas que contribuição que eu posso dar? Então, aqui eu trouxe uma figura para vocês de uma escola onde eles estão trabalhando matemática, né? No concreto, com tampinha, eles trocam, eles estão perto um do outro, eles estão próximos um do outro, tá? Então, é uma sala de aula diferente, tá? O que nós temos que pensar hoje nas metodologias ativas? Então, nós temos aí a Escola da Ponte, nós temos a Reggio Emília, nós temos aí várias teorias, né? Várias teorias diferenciadas, trazendo a importância de quê? Da autonomia do conhecimento. Nós temos Paulo Freire. O que Paulo Freire colocou? O método do Paulo Freire era ruim? Não. As pessoas distorceram. A teoria de Piaget é ruim, baseada numa proposta pedagógica. Piaget não criou método. Tem muita gente que fala bobagem. Piaget criou método. Aonde? Não, ele criou uma teoria. Tá? Então, tem que cuidar aí, né, com os termos que utilizamos. Tá? Então, nós temos o que é a autonomia do pensamento, a autonomia do conhecimento. Então, lamentavelmente, a escola, durante muitos e muitos anos, ela criou carneirinhos. Um atrás do outro. Um atrás do outro, você vê quem? O pescoço do teu colega. Você não vê o teu colega. Você não olha para o seu colega. Então, nós temos que pensar em quê? Numa sala invertida. O que é uma sala invertida? O que é uma escola invertida? Onde o estudante traz o conhecimento dele, onde o estudante abre o debate, não o professor. Então o professor pode propor um assunto, o assunto eu estou trabalhando com uma turma à noite pela primeira vez, eu acho que é da pedagogia. Elas estão se formando. Pela primeira vez, elas falaram para mim, me deram esse depoimento, acho que foi ontem. Pela primeira vez, um professor deixou elas apresentar um trabalho do tema de interesse delas. Pensa os temas que elas trouxeram. Elas trouxeram teorias que eu desconheço, que eu até anotei aqui que eu quero ir pesquisar. Tá? Pensa o seminário que elas apresentaram ontem. Elas escolheram o tema, elas escolheram, a única coisa que eu pedi, eu falei, faço o slide, porque nessa metodologia o slide é melhor. Tá? Então, né, nesse instrumento de trabalho que nós estamos utilizando. Falaram, professora, pela primeira vez, um professor nos permitiu escolher. Tá? Nós temos que dar direito à escolha. Você faz um trabalho dirigido, mas em algum momento você tem que dar esse direito. Projetos interdisciplinares. Eu, enquanto pedagogo, psicólogo, juntamente com o setor pedagógico, juntamente com toda a equipe, criar projetos interdisciplinares, mas aí eu tenho que entender o que é a interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? É só o que se fala,
né? A minha dissertação de mestrado foi baseada em cima da interdisciplinaridade. Quem é o estudioso de interdisciplinaridade? Já Piaçu, Piaget, Ivani Fazenda. Tá? O que é interdisciplinaridade? É a integração entre os conteúdos. Tá? Os conteúdos, os componentes curriculares, eles conversam. Problematização. Eu posso criar, né, trabalhar com os estudantes através de problematização. Tá? Então, eu vou criar lá um tema, né, um tema de problematização. Ah, nós vamos trabalhar a pandemia, nós vamos trabalhar o suicídio, nós vamos trabalhar o setembro, o outubro rosa, o novembro azul, nós estamos no setembro verde, que é a conscientização em relação às pessoas com deficiência, a falta de água, né, a queda da ponte, enfim. Mapa conceitual. O mapa conceitual, você trabalha ele de várias maneiras. De várias maneiras você vai trabalhar o mapa conceitual. Inclusive, no computador, você baixa aplicativos e a criança joga as palavrinhas lá. Eu estou fazendo um trabalho junto com a Fernanda. Fazia muito tempo que eu estava em busca de uma parceria, porque eu gosto de trabalhos com parcerias. Você enriquece mais e você sai dessa mesmice, né, desse individualismo adoentado do mundo moderno. A Fernanda, né, nós estamos fazendo um trabalho, eu e ela, junto com a questão do autismo e da tecnologia. E a coisa mais impressionante, que mais está me impressionando, é as acadêmicas, não é na Uniandrade que eu estou fazendo esse trabalho, né? Mas as acadêmicas de pedagogia criando jogos, criando materiais dentro da tecnologia complexa para atender estudantes com autismo. Né? Então, existe um mundo de possibilidades. Aquele profissional que só reclama, que acha que o mundo está errado, que não sei quem falou não sei o quê, eu nem escuto o que as pessoas falam, porque eu não estou nem interessada, eu nem tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de papo furado. Eu não tenho tempo. Tá? Então, olha, quando eu vi o vídeo da mãe, a mãe quase analfabeta, aplicando aquele joguinho no filho autista, eu comecei a chorar. Né? De ver o mundo de possibilidades que nós temos. Trabalhar, né, junto com a questão, né, da educação híbrida. Uma coisa que o governo tem que repensar é a obrigatoriedade desse... Não estou falando de pandemia agora, por favor, né? Mas, assim, de maneira geral, algo que eu penso bastante, eu não tenho algo concreto, é a obrigatoriedade do estudante ir para a escola. Né? Eu acho que dá para mesclar aqui. Então, o que é essa educação híbrida? É metade presencial e metade remota, offline, sei lá. Recursos tecnológicos. Então, eu tenho aí os recursos tecnológicos, desde a parte do papel, da caneta, do lápis, né, do computador, do liquidificador, tá? Eu às vezes, eu trabalho com liquidificador. Eu tenho os meus estudantes, a maioria são autistas,
eu trabalho com eles com o liquidificador, o barulho, para ir devagar, trabalhando e potencializando aí a resistência deles em relação ao barulho. Tá? Então, qualquer tecnologia máquina fotográfica, né, que agora não tem mais, né, falaram que não tem mais, mas tem, ferro, sei lá, né, aspirador, enfim. Então, nós temos que pensar nisso. Aprendizagem colaborativa. Nós vamos trabalhar após a prova a questão da subjetividade, o mundo subjetivo e, às vezes, muito adoentado que tem dentro das escolas. As relações são adoentadas, tá? Então, trabalhar com essa questão da aprendizagem colaborativa entre professores, funcionários, entre os colegas, entre os estudantes, tá? A cooperativa, né? Trabalhar aqui a nível de cooperação, ações em aulas expositivas. Então, eu posso estar trabalhando aulas expositivas, mas com ações diferenciadas, não ficar lendo slide. Né? Lendo slide, aí não dá, né? Por favor. Por favor. Pessoal, por que eu estou falando de tudo isso? Por quê? O que eu tenho que pensar? O psicólogo escolar, ele não pode chegar numa escola com um manualzinho debaixo do braço, tá? E achar que ele falando baixinho, ele sendo afetivo, ele sendo carinhoso, ele sendo empático, ele vai resolver os problemas da escola. Então, ele precisa conhecer como que uma escola funciona, desde a parte pedagógica, a parte legal, a parte estrutural, tá? Para que ele possa dar sugestões para potencializar, tá? Potencializar aquele estudante. Qual é o nosso objetivo dentro de uma escola? Que esse estudante ele tenha sucesso no seu processo de ensino-aprendizagem, que ele tenha sucesso, tá? Mas que ele também esteja feliz, e quem está dentro da escola esteja feliz. Qual é o papel da escola aqui? Trabalhar o que? Aprendizagem. Como que essa aprendizagem se dá? Vocês já tiveram psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem. Cidadania, os valores, as atitudes, a reflexão, as mudanças, o desenvolvimento. Isso aqui nós já vimos, né? A questão aqui do psicólogo escolar, ele atuar na escola, no foco, tá? Voltado para pesquisa, para estudos, criar grupos. Você pode criar grupo focal, grupo de reuniões participativa. Eu lembro que eu trabalhava numa escola, a diretora era autoritária, meu senhor. E assim, às vezes, em reunião, quando eu conseguia, quando eu conseguia fazer alguma coisa, ou abrir para discussão, para o debate, eu fazia. E daí ela, só que assim, professora, às vezes, de criança pequena, pessoal, elas são muito ligadas, né, no dia da Páscoa, no dia do coelhinho, no dia do Papai Noel, né, elas são muito ligadas nessas coisas, porque é criança. E por mais, né, por exemplo, a proposta hoje da educação infantil e da escola como um todo, é não se prender mais em data comemorativa. Tá? Não é se prender, porque isso cria um estigma, tem uma série de discussões aí dentro das datas comemorativas. Mas também existe uma questão cultural em relação às datas comemorativas. Tá?
existe uma questão cultural, né? O Dia do Coelho, o Dia da Criança, a Semana da Criança, do adolescente. Hoje é Semana da Criança e do Adolescente, né? Eles mudaram aí o nome. Então, o que acontece? Às vezes, elas são muito ligadas, né, em dar chocolatinho e balinha, mas olha, elas queriam ter o direito, né, de dar uma caixa de bombom para cada criança. Só isso que elas queriam. Eu falei, então tá, então nós vamos dar um jeito. Pronto, ficaram felizes. Então, às vezes, é uma coisa tão pequena, são questões tão pequenas dentro da subjetividade de uma instituição, de uma organização, e que deixam as pessoas infelizes. São coisas tão pequenas, uma caixa de bombom. Depois vieram até me abraçar, eu falei, meu Deus, né? Se todo problema no planeta fosse uma caixa de bombom, era fácil de resolver, né? Aqui um pouco da história da psicologia escolar, também que nós já trabalhamos. Em 1920, nós tivemos a difusão da escola novista. Eu acho que Carl Roger, ele teve uma grande contribuição, tá, nesse aspecto. 1930, 1960, já especializações, publicações, cursos. Aqui é a lei, né, 292, em 62, que é a inserção da psicologia no currículo. Então, se nós formos pensar em termos de tempo, a psicologia é uma ciência nova, tá? Aqui, 80, né, as críticas à educação e à psicologia. Aqui nos anos 80, eu acho que... eu já estava na pedagogia, Nós estudávamos mais a comportamental, mais a comportamental e Carl Roger na pedagogia. Bom, o papel do psicólogo na escola, né, é ele desenvolver o quê? Atitudes de parceria com a escola, com os familiares, não criar problemas, mas também não passar a mão na cabeça, e nem colocar panos quentes naquele conflito que deve ser resolvido, tá? Pessoal, eu adentrei lá no CRP, mandei um e-mail para o CRP, até agora o CRP não me respondeu, né? Liguei lá, ninguém atende, né? Então, essa lei ela foi aprovada pelo Congresso, tá? Ela está aí para ser aprovada, e não sei o que vai dar, né? Bom, uma coisa bem séria que eu quero falar com vocês, sobre a medicalização da educação. Sábado, eu assisti o final da palestra da psiquiatra, da Maria Cecília. Eu amei aquela psiquiatra, né? Eu já conhecia por nome, já tinha tido alguns contatos com ela, né? E eu, ouvindo a palestra, né, o final da palestra, que eu só peguei os 20 minutos finais, eu percebi que eu sei muito pouco, né? Realmente ela deu uma visão muito profissional, muito ética, de uma maneira simples, humilde, amorosa, né? E eu comecei a pensar sobre a medicalização da educação. É um perigo, né? É um perigo. Um tempo atrás, eu ia muito a Matinhos ministrar curso pela prefeitura de Matinhos. Eu chegava lá nas escolas, as professoras brincavam comigo: professora, não tome água aqui. Todo mundo toma Ritalina, né? Segundo elas, eu não sei se isso é verdade, tem um médico, né? Tem um médico lá em Matinhos que dá a Ritalina para todo mundo, para a mãe, para o pai, para o cachorro, para o gato, tá? Então, a mãe dele disse que ele precisa, porque o Vitor se comportava
feito criança. Então, assim, a questão da medicalização, tanto na questão de quadros depressivos, de doenças mentais, de deficientes intelectuais, de autismo, de síndromes, de transtornos, de toda essa parafernália, né, dessa coisa arada toda, a questão do suicídio, enfim. A medicação, ela precisa ser avaliada, né, por um profissional sério, consciente, por uma equipe interdisciplinar. Muitas vezes, quando eu vou dar palestra ou eu vou ministrar cursos, os professores me colocam na parede. Professora, a senhora é contra ou a favor da medicação? Depende. Depende. Eu lembro, eu vou contar Quando a minha mãe ficou doente e os médicos nos chamaram, né, e deram lá o tempo de vida dela e tal, né, quando a pessoa vai morrer. E o psiquiatra, né, do hospital era muito amigo nosso, receitou remédio para a família inteira. E eu não tomei, né? Eu não tomei e eu não tomo, né? Pode ser que um dia eu precise, tá? Mas cada caso é um caso, né? Quem tem que avaliar isso não somos nós, psicólogos. Você, como psicólogo, você pode até ligar para o médico, ou eu sempre mando o relatório para o médico de como ele está. Então, eu já tive casos assim, né? A mãe levou o estudante para o médico, tá? Levou o estudante para o médico deu a Ritalina, chegava na escola, ele dormia. Só que, claro, às vezes é uma semana, 2, você tem que esperar um tempo, tá? Até a medicação, o organismo, ela se ajeitar. Então, a questão da medicalização da educação hoje, ela é grave, tá? Ela é grave, então, é bom, eu sempre tenho lá o relatório dos estudantes que tomam medicação controlada. Para você ver, você ter esse acompanhamento como psicólogo e como equipe. Por quê? O que acontece aqui? Às vezes a mãe já faz 10 anos, o estudante toma o mesmo remédio, tá? A mãe não leva periodicamente, né? Igual eu tenho os casos aqui da SINAC, eu tenho tudo certinho, quem toma medicação, de vez em quando eu pergunto, e daí foi no psiquiatra, fez a reavaliação do remédio, enfim, você vai pontuando. Eu lembro quando eu fui trabalhar na Pai de Brusque, gente, tinha estudante que estava lá 15 anos tomando a mesma dose. Nem precisava mais tomar, porque a mesma dose há 15 anos? Tomando para quê? Por quê? Tá? Então, assim, ter um controle, mas também ser ético aqui, não achar que você entenda de medicalização. Porque, às vezes, o que eu percebo? E no curso de psicologia, às vezes eu percebo bastante isso. Tem estudante de psicologia que acha que já sabe tudo. Psicologia escolar, como e para quê? Por quê? Nós temos aqui um trabalho fundamental, que é trabalhar aqui o processo de quê? De aprendizagem, de integração, de inclusão, trabalhar também a orientação vocacional. Se você trabalha com jovens, trabalhar orientação vocacional, orientação sexual, tá? Mais cuidado aqui, você ter uma neutralidade. Tá? Você não vai chegar para um aluno e vai dizer, olha,
Eu fumo um baseado, né? Faz bem para a saúde, pode ir lá, vai lá fumar. Eu já recebi denúncia assim, né? Eu jamais vou incentivar. A nossa posição aqui é neutra, né? É neutra. O que eu penso, o que eu faço, tá? Sou eu não sou, eu não vou ficar fazendo propaganda, tá? Eu não vou ficar fazendo propaganda, né? E incentivando. A gente recebe denúncia. Então, tem que tomar cuidado aqui nesse sentido. A vida do profissional lá fora é dele, dentro da escola, dentro da instituição, ele tem que manter aqui um profissionalismo, tá? Então, pensar em tudo isso. Bom, cumplicidade. Né? O psicólogo ele precisa ter cumplicidade com a escola. Ele precisa estar inteiro. Ele não pode, ele tem que cuidar, né, em questões sociais, das desigualdades sociais, das responsabilidades pela aprendizagem. Não se iludam. A escola, ela é uma instituição excludente. Eu vejo cada atitude em escola que eu fico me perguntando, tá? Então, cuidar, né? Trabalhar aqui a igualdade social. Eu atendi um menino até sexta-feira à noite, uma amiga minha fez eu lembrar dessa história. Eu atendi um menino que ele cheirava mal mesmo, ele não tomava banho, né? E muitos profissionais da escola paravam na porta da sala que eu atendia, e ele entendia as coisas, ele só não falava. E dizia, meu Deus, que cheiro ruim, que fedor. Ele baixava a cabeça, porque ele sabia que era dele. Tá? E eu nunca me incomodei, porque se alguém perguntar para mim se esse menino ele cheirava mal, eu não lembro. Porque isso não é o foco, né? Se ele vivia numa situação de vulnerabilidade social, outra coisa, por favor, não me use o termo pobre. Outro dia, né, eu assistindo uma palestra aí, a psicóloga falando o termo pobre. Tá? Não use mais isso. Né? A pessoa que está numa situação, né, de vulnerabilidade social, ela está na situação. Isso não quer dizer que ela vai viver a vida inteira, né? Como uma pessoa que tem dinheiro, pode ser que ela não vai ter dinheiro a vida inteira. Nada é para sempre, né? Bom, então, é isso. A diretora também tinha nojo do piá. Então, não dá, né, pessoal? Não dá. Tá? A questão aqui da nossa responsabilidade pela aprendizagem. Uma coisa, assim, que nós temos que tomar muito cuidado dentro da escola é a questão das ideologias. Dizer que as instituições, eu nem vou falar de escola, eu vou falar de maneira geral. Ninguém é neutro totalmente. Tá? Ninguém é neutro. Não existe neutralidade. As ideologias existem, eu também tenho as minhas ideologias. Mas nós temos que cuidar, né? Eu sou a favor da escola sem partido, tá? Discutir a questão política, discutir não politiqueira, mas política, né? Brigar pelos projetos, tá? Mas tomar cuidado aí nesse sentido, né? Nós recebemos muitas denúncias de professores que não dão aula, ficam, né, trabalhando só a questão ideológica. A questão de padrões, de ideias científicas, trabalhar aqui a questão
não de uma maneira vítima, né? Trabalhar com a família, com o aluno. Aqui, a defesa, né? A manutenção das desigualdades, cuidado com isso. A escola não pode ser mantenedora das desigualdades, ela tem que fazer um movimento ao contrário. Trabalhar aqui a imagem do indivíduo separado do meio, também não. Apoiar o currículo oculto, as músicas, os textos. Nós não podemos negar o conhecimento ao estudante. Eu trabalhei há muitos anos atrás numa escola aqui no Barreirinha. Foi no Barreirinha? Não. Foi na Nossa Senhora do Pilar, eu acho. E tinha uma apresentação para o Dia das Mães. E eu queria, né, com as músicas do Roberto Carlos. Pensa, a meninada do 8º ano. E eu lá com as músicas do Roberto Carlos, aquelas músicas, né? Minha mãe, meu amigo, meu pai, aquelas coisas. Os alunos kkkk, né? Eu coordenava lá e daí eu fui dar uma mão para a professora. Falaram, professora, nós queremos dançar funk, né? E aquele outro lá é funk. Tem outro que agora eu não vou lembrar. Eu falei, mas não pode. Não, mas nós queremos. Eu falei, então tá. Então vocês vão bolar uma apresentação, uma música, vocês vão ensaiar. Eu vou deixar vocês apresentar para o diretor. Se ele liberar, vocês podem, né? Porque se agora, né, já proíbem certas coisas nas escolas, imagina há anos atrás. Pense a festa deles dançando aquela música lá deles lá, né? Então deu certo, o diretor aceitou, eles, né, fizeram uma apresentação. Meu Deus, eles ficaram felizes da vida. Então é isso, é essa sensibilidade que um profissional deve ter. Ah, é proibido. Ah, ok, é proibido, mas tá, o que é proibido? O que eu posso permitir? Cuidar aqui com a avaliação desigual, com o erro como saída do trajeto desejado, a prática corretiva e terapêutica. Colega, nós, psicólogos, temos que trabalhar, buscar um equilíbrio aqui, tá? Entre o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Mas eu posso ter a sensibilidade de abrir aqui. De abrir. Eu dei aula na pré-escola muitos anos lá em Brusque. Foi nos anos 80. E eu dava aula para uma freira, freira mais ruim, meu Deus. Ninguém suportava aquela mulher. E eu adorava sair com as crianças. E ela não deixava, não deixava, não deixava, até que um dia ela deixou. Em Brusque, nos anos 80, meu Deus, era uma cidade que você podia dormir na rua. Ninguém ia te fazer mal nenhum. Né? E as crianças gostaram tanto que ela começou a colocar isso como uma prática pedagógica. Tá? Então, nós temos, né? Ai, não pode, mas também tem que ter jeitinho. Ações aqui, romper com a cumplicidade, denunciando o que é social. O que é social? O que é de direito? O que é de dever? O homem como alguém deslocado do contexto sócio-histórico. Não dá mais, né? Não dá mais para nós enxergarmos o homem fora do contexto. Pesquisar aqui a subjetividade, que isso eu quero trabalhar bastante com vocês nas relações escolares. Pessoal, né, depois da polícia, são os professores.
que mais tem depressão, que mais vivem em hospital psiquiátrico. A maioria das escolas que eu trabalhei, mais de 70% dos funcionários tomam algum remédio para baixar a ansiedade ou depressão, alguma coisa assim. Isso é muito grave, tá? Contribuir aqui para que a escola compreenda os seus papéis, né, nas relações, no planejamento, nas avaliações, no desenvolvimento do psíquico aqui de seus alunos, de seus estudantes. Então, é fundamental isso. Tá? E aí, né, se esse psicólogo ele não tiver uma excelente formação, se ele não tiver um equilíbrio. Gente, olha, eu já enfrentei cada coisa, bate-boca de professor com pai, bate-boca de professor com diretor. E você não pode tomar partido. Não é porque você toma café com a diretora que você vai dar razão. E aqui você tem que entrar com o quê? Com a sua neutralidade. Aí, se você não estiver bem, meu amor, olha, melhor não ter psicólogo na escola. Tá? O desenvolvimento humano aqui, trabalhar aqui os esforços para o aprimoramento, as habilidades éticas, tá? Buscar aqui as virtudes. Sabe, pessoal, com o que eu perco meu tempo? Alimentando o meu corpo, a minha mente com coisas boas, procurando olhar o mundo e ajudar as pessoas. Claro que você deve ter uma visão crítica, mas não destrutiva. Não destrutiva de destruir o outro, de querer destruir o outro, mas de querer que ele seja melhor. Nós vamos ainda entrar aí na questão ética. Trabalhar aqui os impulsos internos, externos, ao longo do percurso escolar, tá? Aí é que tá, né? Você vai trabalhar muito com a impulsividade dentro da escola, porque acontece muita coisa emergencial e que você tem que agir rápido e que às vezes não é do teu papel, né? Não é o teu papel. Eu lembro eu trabalhava num CMEI, eu entrava 1 até as 5. Mas eu entrava 12:30 e saía às 6, porque não tinha como, a demanda era muito grande. E um dia eu chegando nesse CMEI, a professora me pega pelo braço e diz: professora, não tem ninguém na escola, só a senhora. E eu estou com o menino aqui queimando de febre. Eu não sei o que fazer. Eu liguei para a mãe, urgente. A mãe chegou, levou ele para o hospital. Se ele levasse mais 10 minutos, ele morreria. A mãe não sabia, ele estava criando um quadro de asma, ou bronquite. Tá? Aí, no dia seguinte, a mãe foi lá na escola, desesperada. Né? Então, veja bem uma coisa. Dentro de escola, não vai com o sonho que você vai sentar dentro numa salinha, vai ser toda cheia de frufru, e tá tudo lindo e maravilhoso. Você resolve coisas assim, você tem que agir rápido. Uma criança com febre é um perigo, né? Pessoal, o papel da escola, que é a importância do contexto de profundas transformações, Eu acho uma pena, eu acho que nós estamos perdendo muito com a não presença do psicólogo dentro da escola, fazendo um trabalho junto com o pedagogo. Eu sempre fui muito feliz nesta relação. Resgatar a estima do educando. E olha, eu lembro quando eu fui trabalhar na Pai de Brusque como psicóloga, muitos anos atrás, eu não tive que resgatar
só a autoestima dos estudantes, mas da própria equipe. Uma equipe desmotivada, para baixo, desacreditada, com problemas administrativos, com um presidente persecutório, né? O que é persecutório? Perseguia todo mundo, politiqueiro, uma série de problemas. Uma equipe, olha, e foi tão bom, eu fiquei pouco tempo, né? Porque logo eu fui fazer outra. Na realidade, eu fui para lá para ficar um pouco tempo mesmo, porque eu era funcionária da prefeitura. Olha, até festas, cafés, reuniões. E assim, o diretor mudou. Ele era depressivo. Né? Nós reunimos a equipe, fizemos um diagnóstico, porque isso você também tem que fazer. Tá? Fazer um levantamento do clima organizacional. Tem muitos instrumentos, ferramentas, que é da psicologia organizacional e do trabalho, que você pode utilizar dentro da escola. Ontem mesmo, uma aluna da pedagogia apresentou um trabalho sobre pesquisa de clima organizacional dentro da escola. Então, você faz um diagnóstico. Então, quando eu fui para a PAI, foi uma equipe toda, deu problema político, né? Quem mantinha a equipe técnica era a prefeitura, hoje não, hoje, às vezes a gente fala que nós não tivemos avanço, tivemos. Hoje, quem mantém as equipes técnicas é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Felizmente, ele tem mais a que pagar mesmo, tá? Então, nós fomos para lá, né, e tal, e fizemos um diagnóstico, fizemos um trabalho excelente. O minhocário, vários estudantes podiam usar o ônibus normal, fizemos um trabalho, né, para dar mais autonomia. Olha, foi sofrido, lógico, né, mas, assim, foi gratificante. Criamos uma sala de alfabetização. Naquela época, as escolas especializadas não trabalhavam com alfabetização, era só desenho, pintar, pintura, música, né, essas coisas assim. A constituição, a definição da história, a transformação social, né? E a coisa melhor que tem, pessoal, né? Por mais que é sofrido, por mais que às vezes você é criticada, as pessoas te apontam o dedo, não pense que um monte de gente não aponta o dedo para mim, né? Porque eu acho o fim do mundo, pessoal. Você trabalhar numa empresa e você falar mal dela. Você estudar numa instituição e falar mal dela. Você está queimando a sua cara. Né? Você está queimando a sua cara. Se você está num lugar que você vê que algumas coisas não estão corretas, você tem que ter maturidade, maturidade para chegar e falar. Tá? Mas assim, olha, todas as experiências que eu tive e que eu tenho dentro da escola, sempre alguma coisa você acaba transformando aqui. Aqui o papel da escola, trabalhar a interdisciplinariedade, e aqui nós vamos entrar no Edgar Morin. Assista os vídeos do Edgar Morin. Tem alguns que são legendados, né? Ele fala um português mais para francês, é meio complicado entender aí o Edgar Morin, tá? O que é essa transdisciplinariedade? É eu transcender o conhecimento. Tá? É eu ir além daquele conhecimento. Tá? Os componentes curriculares, os profissionais, um entra na área do outro. Puxa, você tem que ensinar ele a comer, que tal uma colher adaptada? Ele tem que recortar, que tal uma tesoura adaptada, que tal uma cadeira que ele se sinta melhor, que ele fique mais feliz,
Teve um dia que um dos autistas que eu atendo, foi agora no começo do ano, ele chegou muito irritado na escola. Olha, não sabia, olha, já tinha feito tudo, já tinha colocado as mãozinhas dele debaixo d'água, já tinha ido dar uma volta, já tinha dado a banana, que ele adorava comer banana, tinha dia que eu não dava, quando ele vinha calmo, eu não dava banana para ele. Aí a menina que me ajuda olhou para mim e disse, professora, ele está fazendo assim, ele fazia assim. Eu acho que é essa blusa. E era a roupa. Nós trocamos a roupa dele e ele se acalmou. Então, por que eu estou falando isso? Porque o trabalho é um trabalho em equipe. Pode ser que você não está enxergando o que o outro está enxergando, o que o outro está vendo. Tá? Sensibilizar. Pessoas que não têm sensibilidade, que não sabem trabalhar com as diferenças sociais, que não conseguem olhar para o outro e se sensibilizar, não podem nem ser psicólogo, né? Tocar o ser humano, enfatizar o caráter formativo, tá? E aqui as concepções que nós temos, Qual é a concepção que essa escola tem? Ela é inatista? Ela é ambientalista? Ou ela é interacionista? Inatista eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, se ela tem essa visão de homem, essa visão de sociedade, tá? Se ela tem essa visão de homem, de sociedade, deixa ele ali, aquele ali não aprende. Ambientalista, daí nós vamos entrar aqui, a inatista é a visão de Darwin e a visão religiosa. A ambientalista, nós vamos ter a visão comportamentalista, a questão do estímulo e resposta. O ser humano pode nascer uma tábua rasa, mas ele tem um mundo de possibilidades, Eu nunca fui terapeuta comportamental, mas eu utilizo algumas técnicas da terapia comportamental, e, claro, a cognitivista comportamentalista, ela avançou muito, tem muita coisa boa, e que dá certo, e que na escola funciona. A interacionista, a visão, o homem nasceu um ser biológico, mas através da interação, ele vai se desenvolver. Qual é o papel da psicologia do desenvolvimento? Eu não vou entrar aqui, vocês já tiveram essa formação, mas nós temos que pensar. Como que eu vou trabalhar o desenvolvimento? Desde o bebê até o idoso. O desenvolvimento aqui afetiva, social, biológica, cognitiva, trabalhar todas as áreas. E muitas vezes a escola fica muito aqui na cognitiva. Tá? O papel do psicólogo, trabalhar o quê? A família, o indivíduo, a questão psicoafetiva. Lógico, colegas, que o nosso trabalho ele é muito mais pautado para as questões afetivas. Mas eu preciso ter um olhar aqui da totalidade. Tá? O desenvolvimento da criança, as questões hereditária, biológica, natureza, os fatores intrínsecos, tá? A experiência, a aprendizagem, os fatores aqui, os aspectos motores, perceptivos, energéticos. Gente, eu acho o professor de educação física, nosso, da escola à tarde, muito criativo. Ele faz tudo atividade assim, com balde, com bacia, com tapete, E às vezes, eu assisto os vídeos das mães aplicando. Então, é muito interessante isso. Ele está desenvolvendo aqui os aspectos motores, perceptivos, energéticos aqui.
e desmontando a casa, né? Uma graça. Colegas, uma coisa que muitas vezes a escola esquece, nós também, o corpo vivido, o corpo em movimento. Muitos problemas de aprendizagem, de relacionamento, eu acho uma pena nós não termos na universidade a questão da terapia haitiana. Eu tive na universidade. Eu acho que Reich trouxe uma grande contribuição, o próprio Lapierre, a questão da psicomotricidade, tá? Estudei Lapierre, o próprio Vitor da Fonseca, e tantos outros aí, né, que nós temos em relação. O Lúria eu vou falar depois. Então, o corpo do movimento em escola. Que corpo que essa criança percebe, né? Se você ir olhar lá, que eu coloquei lá para vocês, a proposta da escola, primeiro eu vou trabalhar o quê? Identidade, o percebido. O que ela conhece desse corpo? E quando eu estou falando do corpo, é dela. Eu dei uma palestra agora no Setembro Amarelo para os cursos de licenciatura. Mas eu falei uns 20 minutos só, porque tinham mais profissionais, e eu, na realidade, eu tinha outro compromisso. E eu apliquei só algumas técnicas, até alguns acadêmicos riram, né? Falaram que psicólogo é meio doidinho. Ai, olha. E coisas, né, desse... que a gente escuta, né, pessoal, mas sem problemas. E eu apliquei a técnica do espelho, que nós trabalhamos dentro do psicodrama. E foi muito interessante que daí teve uma professora que assistiu a palestra, e depois de 2 dias, ela me mandou um WhatsApp e disse: Di, eu quero te agradecer. Porque eu fui aplicar a técnica do espelho comigo, e como eu não olhava mais para mim, daí relatou lá uma série de questões, né? Como eu não olhava mais para mim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, eu olhei para mim, Di. Então, veja bem uma coisa. Então, nós podemos dar subsídios a essa professora, a essa equipe, com técnicas baseadas numa fundamentação teórica, com uma prática. Gente, olha, eu esperava o feedback de qualquer pessoa, menos dela. Menos dela. Eu fiquei feliz, eu pensei, viu? Numa palestra para 168 pessoas, quer dizer, pode ser até que muita gente teria aí outros feedbacks para me dar, mas eu fiquei muito feliz. Isso que eu coloco. Às vezes você atingiu uma pessoa, mas você atingiu uma pessoa. Tá? Então, trabalhar esse corpo percebido, conhecido, vivido e representado. O que é o nosso corpo? É a nossa casa. A nossa casa não é esse teto que eu estou aqui, é isso aqui. Eu já trabalhei isso com vocês. Pessoal, funcionamentos do cérebro. Isso é grave. Nós temos que nos aprofundar. Metacognição, neuropsicologia, tá? Aqui, como que o cérebro funciona? O processo de aprendizagem, quem vai responder é o cérebro, nas funções parietal, occipital, temporal, frontal. Hoje nós já temos estudos avançados em relação ao próprio autismo, que o autista tem algumas características cerebrais diferentes. O próprio mal de Parkinson, e tantas outras situações aí, tá? Então, funções motoras sensitivas.
Entender, então, se o profissional, o professor, a escola não entende como que o sistema nervoso funciona em termos de processo de aprendizagem, eu posso dar uma formação para eles, por que não? E aqui é o Lúria, né, gente? Nós temos que estudar Lúria. É o Lúria. A comunicação entre os neurônios, né? Os pontos das sinapses, a rainha de mielina, bainha, né? Eu falo rainha sempre, não sei por quê. A bainha de mielina, o axônio, os dendritos, né? Dendritos. Aqui a sinapse, os neurônios. Então, por que que esse estudante está recebendo tanto estímulo e ele não aprende? Será que está no sistema nervoso periférico, no simpático, no central? Tá? E aqui a psicologia da aprendizagem, porque se o papel da escola é ensinar, esse estudante tem que aprender. E se ele não está aprendendo, é porque a escola, alguém está falhando aí, nós temos que verificar, fazer esse diagnóstico. Tá? Fazer esse diagnóstico. Eu tenho uma sobrinha, hoje ela já é uma moça, eu tenho várias, né? Mas eu sempre lembro da Andressa. A Andressa, ela tinha dificuldade na escola. Né? Ela não ligava as sílabas. E naquele tempo era o método silábico, ba, be, bi, bo, bu. E eu fui trabalhar com ela, eu e a minha mãe, né? Que eu colocava a minha mãe junto comigo, do circuito, mãe tem que ajudar. Né? Então, a gente fazia todo dia, né? A separação das sílabas, a junção das sílabas, a separação das sílabas, a junção das sílabas. Eu trabalhava a frase, eu trabalhava palavras. E foi resolvido. Né? Foi resolvido, foi simples. Então, eu fico, né? Não foi para psicopedagoga, não foi para nada. Nós conseguimos resolver. Então, por que eu estou colocando esse exemplo? Porque às vezes tem coisas tão pequenas dentro da escola. Ai, vai para laudo. Ai, vai para laudo, vai para o diagnóstico. Ah, esse aí não faz nada com ele, nós estamos esperando o laudo. Não dá, né? Então, trabalhar aqui a psicologia da aprendizagem, a psicologia escolar, a psicologia do desenvolvimento, eu preciso ter isso. Colegas, eu preciso ter um conhecimento filosófico, um conhecimento antropológico, um conhecimento sociológico, da psicologia da aprendizagem escolar, do desenvolvimento, entender a subjetividade da escola, a maturidade. E aqui eu vou ter aqui, então, a questão da maturidade, da integridade, a fadiga. Colegas, às vezes, tem estudante fadigado, com problema de nutrição. Eu já tive estudante, de eu falar para a mãe, eu acho que eu levo no médico. Vermes, desnutrição, anemia. Eu estava com anemia no passado. Estava com uma anemia, né? Porque de vez em quando eu resolvo comer, como é que é? Ser vegetariana por alguns dias. Aí meu organismo não está acostumado, tá? Né? Às vezes a equipe está fadigada. Eu fui trabalhar num CMEI, que eu cheguei lá, a equipe estava muito estressada. Sexta-feira era festa. Sexta-feira, gente, música, dança, né? Era cantinho de teatro, era cantinho de música. As crianças se acabavam, os professores também, lanche diferente. Não tem dinheiro. A gente sempre dava um jeitinho, tá? Os fatores cognitivos aqui. Trabalhar a questão do raciocínio, da memória, da atenção, da percepção, do pré-requisitação, né? Que pré-requisito que ele precisa ter para ele aprender matemática, para ele aprender língua portuguesa, para ele saber até 50, as operações, aprender a fazer texto.
tá? Dificuldades de aprendizagem. Esse é um dos papéis nosso dentro da escola, é fazer essa investigação. Eu vou fazer uma pré-investigação. Eu posso fazer uma anamnese dentro da escola? Posso. Eu posso fazer. Tem um roteiro que eu vou passar para vocês, que vocês podem fazer na escola, antes de encaminhar para um outro profissional. Problemas psicomotores, de atenção, perceptivos, emocionais, cognitivos, memória, psicolinguístico, problemas de comportamento. Nós temos tanta criança com problema de fala, gente. Senhor! Ontem eu entrei naquele programa lá do governo, que é sobre contação de histórias. Gente, excelente material. Excelente, eu já baixei quase todos, tá? Do MEC, né? Muito bom material. Tem todo o passo a passo, né, para você aplicar lá e fazer as contações de histórias lá. Eu tenho um menino que tem um quadro de autismo bem complicado. E eu faço muita contação de história e tal. E a mãe relatou, e eu já percebi, que ele está significativamente melhorando o vocabulário dele. Tá? Então, olha a importância disso. Pessoal, a questão da escuta. Sabe, às vezes eu escuto uns comentários que eu fico pasma. Nós não podemos julgar, pessoal. E quem tem esse problema de julgar tem que exercitar. Ninguém é melhor que ninguém. Como é que eu quero ser psicólogo, quero ajudar alguém e fico pré-julgando? Tá? Fazer perguntas, buscar informação, manifestar interesses através da comunicação verbal, não verbal, né? Eu posso, lógico, ao final dar o meu parecer, a minha opinião. Trabalhar a escuta. Sabe? É muito importante. A arte de ouvir. Isso. Eu tenho um ouvido que, olha, eu escuto. Eu sou muito falante. Mas quando você se coloca na posição de escutar, você tem que saber ouvir. Qual é o papel do psicólogo dentro de uma escola? É a escuta e o olhar. Eu fiquei impressionada, sábado, com o olhar daquela psiquiatra, o olhar amoroso daquela mulher. Tá? É um olhar, né? Um olhar amoroso, um olhar acolhedor, um olhar afetivo. Aqui, ó, referências. Maria Helena Pato, que eu já citei várias vezes. Esse livro aqui, O Futuro da Educação, é muito importante que vocês pesquisem. A Cláudia Davis e a Zilma de Oliveira foram, e a Maria Helena Pato, as primeiras no Brasil, assim, principalmente nos anos 80, 90, levantar a bandeira, levantar a bandeira para a psicologia escolar. Edgar Morin, e tantos outros. Edgar Morin lançou vários livros agora, uma graça ele. Tá? E aqui um pensamento do Rubem Alves. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Tá?
Eu coloquei lá outros materiais para vocês, deixa eu até entrar lá no AVA, antes que eu me perca, que eu não lembro bem o que eu coloquei hoje. Eu coloquei outros materiais aqui no AVA, ver se ainda ele está conectado. Então, pensem aí, alguma dúvida, algum questionamento, alguma contribuição? Psicologia escolar, cadê você? Então, acho que ele espirrou. Vamos ver aqui o que eu tinha colocado aqui para vocês. Então, era a aula 8, né? Aula 8, eu tenho aqui, né? Aqui eu coloquei até uma figurinha para vocês, né? Para onde vão nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos. Então, imagina essas crianças ali, tudo proibida de falar. Então. Eu coloquei o slide e um artigo, né, sobre o cenário aqui da educação, tá? Bem isso, né, Giselda? Eu acho que a escola, às vezes, a gente mais faz reflexões, é uma construção, né? Nós estamos sempre em construção. E aí, e daí é a questão do quê? Da flexibilidade, né? Da flexibilização. Eu lembro esse começo da pandemia, que onde eu trabalho à tarde, foi assim. Em 3 dias eles mudaram a maneira de trabalhar. Eu já estava com toda a programação pronta, mandaram mudar. Depois era para mudar de novo, depois era para mudar de novo. E daí você tem que ter o que aqui? Flexibilização. E às vezes você chama isso, Giselda, muito bem, né? Nós estamos sempre aprendendo. Pessoal, se alguém quiser falar, liguem o microfone aí e falem, por favor. Eu prefiro, né? É que nós já estávamos aí há 2 semanas sem aula, 3, né? Uma teve palestra, a outra foi a semana acadêmica, depois vocês apresentaram o trabalho, eu não tinha mais dado aula para vocês, né? Acho que eu não tinha mais. Então, é uma reflexão. E a escola, eu digo que a escola, todo psicólogo deveria de trabalhar, passar por uma escola, nem que for por pouco tempo, né? E teve o feriado, isso mesmo. Passar por uma escola, passar por um hospital psiquiátrico, tá? Passar por uma clínica psiquiátrica. Tem ambientes que é importante para a nossa formação. Trabalhar na empresa. Eu trabalhei em empresa, trabalhei em hospital psiquiátrico, mas o meu foco maior é a educação, logicamente. Mas é importante, né, pessoal? Por quê? Para você criar, né, amadurecimento psíquico. E uma coisa que eu acho engraçado é nós temos muito problema de trabalhar em equipe, de trabalhar em parceria, fazer parcerias. Isso é fundamental, tá? Pessoal, algum questionamento? Ficou claro? O que vocês acharam? O que vocês aprenderam? O que vocês acharam da aula? Fiquem à vontade aí, crianças. Ninguém quer falar nada? Estão em silêncio total?
que vocês acharam da aula? A aula é excelente, como sempre, professora. Obrigada. Muito obrigada. Tá, eu vou parar aqui a gravação, tá? Gostou, Matheus? Ah, fala sério. Pessoal, tem tanta escola com propostas diferentes, que eu quero passar para vocês.